Sejam muito bem-vindos e hoje eu falarei sobre o Fibonacci leque, não é? Mas caso o seu MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 esteja em inglês, não vai vir aí como Fibonacci leque, vai vir como Fibonacci Fan. Então o Fibonacci leque nada mais é do que isso aqui, ó. Traçaremos aqui o Fibonacci leque. Nada mais é do que isso aqui. E o que vem a ser esse Fibonacci leque ou Fibonacci Fan? Vamos para a teoria. Então a linha Fibonacci Fan ou Fibonacci leque são linhas de tendência, né, baseadas nos pontos de retração do Fibonacci. Nada mais, nada menos é isso. São linhas de retração no Fibonacci. Então essas linhas de leque podem ser usadas para estimar os níveis, né, de regiões de suporte e resistência, da mesma maneira que vocês utilizariam se tivessem pegando a tendência de baixa mesmo aqui, traçando a linha de tendência de alta, traçando a linha de tendência de baixa, de uma forma bem clara e bem objetiva, perfeito? Só que o Fibonacci leque, ele já vai vir lhe dando certas regiões de entrada, certas regiões de suporte e resistência, que se você combinar um Fibonacci Fan, um Fibonacci leque, nos pivôs, sejam de altas ou de baixas, vocês terão estratégias, junto, claro, com padrões de candles, com estocástico, para lhe auxiliar em tomadas de decisões. Referente a pivôs de altas e pivôs de baixas, eu não sei se vocês já sabem como funciona, mas se vocês não sabem, eu vou mostrar para vocês agora. Toda vez que o preço ele rompe a resistência, seja uma resistência de alta ou seja uma resistência de baixa, isso aí é dado o nome de pivô. Pivô de alta ou pivô de baixa. Deixa eu só fazer aí a explicação para que vocês vejam como é que funciona. Vou colocar aqui um gráfico. Gráfico todo preto para que eu possa fazer para vocês e mostrar para vocês como é que funciona. Então você tem aqui uma tendência de alta. O que vem a ser uma tendência de alta é quando o preço ele faz topo de fundos cada vez maiores, né? O preço está fazendo aqui topo de fundos cada vez maiores. Então a partir do momento que o preço ele rompe essa resistência aqui, ó, é dito que o preço ele rompeu esse pivô de alta, ó. Então existiu aqui o rompimento nesse pivô de alta. De repente existe aqui o pullback, existe a correção. E a partir do momento que o preço ele rompe essa resistência aqui, ó, isso é visto como um pivô de alta. E numa tendência de baixa, a mesma coisa. O preço vai fazer topo de fundos cada vez menores, ó. O preço vai expandir e ele vai retrair. E a partir do momento em que os fundos forem rompidos, que as resistências forem rompidas, isso aí é dado o nome de pivô de baixa. Então, quando o preço ele rompeu aqui essa resistência, ó, aqui foi dado como um pivô de baixa. Quando o preço aqui ele rompeu essa resistência, aqui foi dado como um pivô de baixa. Quando o preço ele rompeu aqui essa resistência, o preço aqui foi dado como um pivô de baixa. E como é que vocês vão utilizar esse Fibonacci leque? Vocês vão esperar primeiramente que exista o rompimento do pivô. Existindo aqui o rompimento do pivô, o preço ele vai corrigir. Quando ele encostar pela segunda vez e fizer dois fundos e dois topos anteriores, o que eu falei para vocês no vídeo anterior, é que isso quer dizer que realmente existe uma tendência de alta nesse caso aí. Por que tendência de alta? Porque o preço ele chegou não só a romper o pivô, como ele chegou a encostar pelo menos duas vezes aqui na linha de tendência de alta. E uma vez feito isso, vocês irão pegar o seu Fibonacci leque do fundo ao topo e irá ser formado novas linhas de tendência de alta ou novas linhas de tendência de baixa. E nessa formação de novas linhas de tendência é o momento exato em que vocês irão combinar o Fibonacci leque junto com regiões de suporte e resistência, com padrões de candlesticks e também com o estocástico.
aqui um gráfico de 15 minutos, Então vamos supor que o preço ele já tenha chegado aqui, ó. Deixa eu ver se eu já consigo pegar um gráfico que está acontecendo tudo de uma forma bem real, para que vocês já entendam como é que funciona. Nesse caso aqui, ó, o preço ele rompeu aqui essa resistência, ele fez aqui uma tendência de baixa, ó. Ele fez aqui uma tendência linda de baixa. Deixa eu só fechar aqui. Perfeito? Onde ele fez topo de fundo cada vez melhor. Engraçado, essa canetinha hoje não está funcionando não. Tá me deixando na mão, mas não tem problema nenhum. Se não está funcionando, vamos fazer aqui do jeito tradicional, ó. Perfeito? Ó. Topo de fundos cada vez menores. Ele chegou e encostou. Então justamente aqui nessa região, ó, vocês poderiam muito bem aqui pegar o Fibonacci leque, né? O Fibonacci Fan, do topo ao fundo, e aqui vocês teriam novas linhas de tendência, ó. Nesse caso aqui, novas linhas de tendência de baixo. E o Fibonacci Fan ele funciona como Fibonacci retração. O preço ele vai chegar e encostar sempre em algumas regiões, que é de 38.20, 50 e 61.8. Só que o Fibonacci retração em si, ele vai lhe dar regiões de suporte. 38.20, 50 e 61.8. Já no Fibonacci leque, ou Fibonacci Fan, você vai ter linhas de tendência. Então, a partir do momento que você consegue enxergar que isso aqui são linhas de tendência de baixa, qual seria o próximo ponto? É que o Fibonacci ele realmente chegasse numa das regiões de 38.20, 50 ou 61.8 e pudesse existir aqui o rompimento da resistência, e no rompimento da resistência você entraria numa ordem de venda. Só que o preço nesse exato momento ele chegou a ultrapassar a região de 61.8. A partir do momento que o preço ele ultrapassa a região de 61.8, isso aí é caracterizado como uma reversão da tendência. Então nesse caso aí já não vai ser mais uma tendência de baixa e já vai começar a ser aqui uma tendência de alta. Ou seja, se você pega aqui o gráfico de 1 minuto, note que o preço está fazendo já topos de fundos, ó, cada vez maiores. Nesse caso aqui, onde você traçaria o Fibonacci Fan ou Fibonacci leque, pegando do fundo ao topo, e aqui você teria novas regiões de entrada, ó. Que regiões de entrada seria essa? 38.20, 50 ou 61.8. E note que o preço em si, ele realmente suporta essa linha de tendência de alta. Ele chegou e encostou na região de 38.20, começou a subir, chegou e encostou na região de 50, rompeu a região de 61.8, foi um falso rompimento, e ele voltou a subir. Mais uma vez ele desceu e encostou na região de 61.8. E aqui você poderia muito bem fazer uma entrada de compra. E aqui é só esperar a correção, esperar o pullback, que o preço lhe desça, encoste em umas dessas regiões do Fibonacci leque, ó. E encostando em umas dessas regiões, você possa entrar aqui numa ordem de compra. Não apenas utilizar o Fibonacci leque para ver linhas de tendência de alta ou de baixa, mas combinar o Fibonacci leque junto com o oscilador estocástico. O oscilador estocástico ele vai lhe dar regiões de sobrecompra e sobrevenda. Se você fosse respeitar aqui o Fibonacci leque e fazer uma entrada, você faria justamente não só porque o preço ele chegou e encostou na região de 50, mas também pelo fato de o estocástico ele está na região de 20, ele está numa região sobrevendida. Também você faria uma entrada porque existiu o rompimento aqui da resistência. Note que todo vídeo que eu faço sobre Fibonacci, eu falo de rompimento de resistência. Porque quando o Fibonacci ele faz o pullback, ele nada mais faz do que a correção de baixa. Essa correção de baixa é gerada um canal de negociação e na resistência desse canal o preço ele vai subir. E também não só pelo fato de ter feito aqui uma resistência.
porque ele fez aqui um padrão de candle, que é esse candlezinho aqui pequenininho. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Uma seta, que é esse candlezinho aqui pequenininho, ó, que é dado o nome de martelo, ó. Aqui embaixo está o nome de martelo. E que candle é esse? É um candle de reversão, ó. É um candle que vai existir aqui o final da correção e início da zona de expansão. Vou pegar aqui um outro par de moedas para que vocês possam, para que a gente possa analisar aqui o SDJPY, gráfico diário, gráfico de 1 hora. Aqui está perfeito, ó. Esse gráfico aqui de 1 hora. Deixa eu só colocar no tema 01. Note que o preço aqui ele fez topo de fundos cada vez menores, ó. Cada vez menores, mas o rompimento não foi dado através daqui, ó. Note que ele fez aqui um fundo duplo, não existiu ainda o rompimento. Então, a partir do momento que existiu o rompimento aqui dessa resistência, ó, existiu aqui o rompimento dessa resistência, eu vou esperar que o preço ele suba, faça uma correção, encostando aqui na linha de tendência de alta, e vai ser caracterizado como uma tendência de baixa. Eu vou traçar aqui o meu Fibonacci leque do topo ao fundo e vou esperar que o preço ele encoste numa dessas principais regiões, que é de 38.20, 50 e 61.8. Encostando aqui na região de 50, ó, note que vai ser caracterizado aqui como uma tendência de baixa. Olha aqui a linha de tendência de baixa. Você joga aqui o oscilador estocástico. O oscilador estocástico que ele vai lhe dar regiões de sobrecompra ou sobrevenda. Vai esperar que exista aqui o rompimento. Se puder também verificar um padrão de candle, e você vai entrar aqui na linha de tendência, ó, do Fibonacci leque. Então o Fibonacci leque nada mais é do que linhas de tendência, ou de alta ou de baixo, que você poderia muito bem traçar essa linha de tendência de uma forma convencional, mas você também pode utilizar essas linhas de tendência utilizando o Fibonacci leque, sempre respeitando o que? Os dois toques na tendência e sempre respeitando o que? As questões dos pivôs, seja de alta ou seja pivô de baixa, perfeito? Então vamos pegar aqui um outro caso, vamos ver se vai dar certo. Analisar aqui esse gráfico, Euro Libra, gráfico de 15 minutos. Note que o preço ele deu aqui uma subida, ó. Veio aqui a corrigir, depois ele voltou a fazer uma tendência de alta. Da tendência de alta aqui, existiu aqui o rompimento desse pivô, fez uma correção. Aqui claramente é caracterizado como uma tendência de alta. Por que é caracterizado como uma tendência de alta? Porque o preço ele rompeu aqui esse pivô de alta, rompeu aqui esse pivô de alta, ó, e ele chegou a encostar pelo menos 2 vezes, fazendo topos de fundos ascendentes cada vez maiores. Venho aqui inserir Fibonacci leque do fundo ao pivô de alta, e note que o próprio Fibonacci leque agora, nesse exato momento, ele me deu linhas de tendência de alta, ó. E quais são essas linhas de tendência de alta? Que é a região de 38.2, 50 e 61.8. Uma vez que eu já sei que o mercado aqui ele está na tendência de alta, qual vai ser o próximo ponto, qual vai ser o próximo alvo? Que ele encoste em uma dessas regiões, para que aí sim, encostando em uma dessas regiões, eu possa, junto com o oscilador estocástico, que vai me dar regiões de sobrecompra e sobrevenda, mas nesse caso, como é uma tendência de alta, eu vou esperar que essas duas linhas móveis do estocástico, ele encoste ou ultrapasse a linha pontilhada de 20, para que aí sim, combinando também o rompimento da resistência, ó, ele fez aqui um canal de baixa, fez a correção, rompeu aqui essa resistência. No rompimento dessa resistência, ele fez aqui um padrão de candle que nada mais é do que o engolfo, ou seja, onde
esse candle aqui verde, ele envolve o candle vermelho, isso é dado o nome de um engolfo de alta, e eu entraria numa ordem de compra, ó, esperando o que? O preço pelo menos ele chegar e encostar na região de 38,20, ó, para que eu pudesse sair da minha negociação. Lembrando que essa região de 61,8, ó, é a região que quando o preço ele realmente rompe e não suporta, isso caracteriza como a mudança da tendência, perfeito? Isso aqui caracteriza como a mudança da tendência. Provavelmente, o que vai acontecer mais para frente? O preço ele vai romper, região de 61,8, vai deixar de ser uma tendência de alta e vai começar a ser uma tendência de baixa. Então, nesse exato momento, você vai pegar o Fibonacci Fan, ou Fibonacci Leque, do topo ao fundo, para poder pegar novas regiões de 61,8, 50 ou 38,20. Então, como eu falei para você, o que vem a ser o Fibonacci Leque ou o Fibonacci Fan, tanto faz. Se o seu MetaTrader tiver em inglês, vai ser Fibonacci Fan e não Fibonacci Leque. Então, as linhas de Fibonacci Leque são linhas de tendência baseadas nos pontos de retração do Fibonacci. E quais são os pontos de retração do Fibonacci? 38,20, 50 e 61,8. Olha aqui, ó. Isso aqui é retração do Fibonacci, 38,20, 50 e 61,8, que são os pontos mais fortes. Então, essa linha de leque ascendente estende-se de uma cara ou outra, ou seja, do seu principal topo ao seu principal fundo. E baseado a partir do momento que você faz essa medida, do fundo ao pivô, ao topo, vai ser dada aí novas linhas de tendência. Então, muita gente não consegue ganhar dinheiro utilizando apenas o Fibonacci Leque, porque essas pessoas não combinam também, alguns osciladores não combinam o estocástico, não combinam regiões de suporte e resistência, não combinam alguns padrões de candles. E no mercado financeiro existe algo que se chama confluência de fatores. O que vem a ser confluência de fatores é quando tudo indica para uma mesma direção. Então não é só utilizar o Fibonacci Leque, é utilizar o Fibonacci Leque junto com regiões de suporte e resistência, saber traçar de uma forma correta, esperar que o estocástico ele lhe dê regiões de sobrecompra e sobrevenda, tentar enxergar alguns principais padrões de candlesticks, seja engolfo de alta, de baixa, harami, estrela cadente, enforcado, martelo, martelo invertido, não importa, é combinar sempre o Fibonacci Leque junto com outras coisas que o mercado tem ali a oferecer. Então não é um vídeo muito difícil de ser explicado, estamos evoluindo com o tempo. Provavelmente, se você chegou já até aqui, você já sabe traçar as suas linhas de suporte e resistência, já sabe traçar as suas linhas de tendência. Hoje você realmente aprendeu que vai ser um pivô de alta e um pivô de baixa. Dúvidas, se vocês têm, eu sei que vocês têm, me adiciona aí no WhatsApp 82987352751, é só adicionar, falar comigo de manhã, à tarde ou à noite. Sabe aquelas perguntas que você acha que são tão bobas ao ponto de você ter vergonha de fazer? Pô, eu sei o que é isso, já passei por isso, todo começo é assim. Então, pergunta aí, qualquer pergunta, qualquer dúvida, se eu souber te tirar, me adicione e a gente conversa, beleza? Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e tchau!